Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e no vídeo de hoje eu trouxe aqui um vídeo pra vocês pra citar todos os livros da Cora Railly e dar indícios por onde você deve começar essas leituras. Mas antes, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir embaixo, compartilha com as amigas e, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer. E eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição todos os livros que eu citar, tá bom? Alguns já tem publicados aqui no Brasil, então você vai encontrar a versão em português. E também tem alguns que tá disponível no Kindle Unlimited, que se você ainda não assina, aproveita que com o link que eu deixo aqui embaixo você ganha 30 dias de graça. Mas então vamos falar um pouquinho mais do que são os livros da Cora Railly. A Cora Railly, ela é uma autora de romance de máfia em específico. Ela já escreveu outros livros também com outras temáticas, mas ela tá escrevendo muitos livros dentro desse universo de máfia e eu tô sempre indicando ela por aqui. Vamos começar então com a primeira série dela, que é Born in Blood Mafia Chronicles. O primeiro livro dessa série, eu tô sempre falando, é o Ligados pela Honra. Ele vai trazer a história da Arya e do Luca. A Arya, ela mora em Chicago, ela faz parte da máfia italiana, e o Luca, ele vai se tornar o capo da máfia de Nova York. Então a Arya, quando ela é muito jovem, ali por volta dos 15 anos, ela é prometida pro Luca em casamento, e quando ela completa 18, eles se casam. A Arya, ela não é aquela pessoa que vai bater de frente com ele, ela tá sempre tentando contornar situações e fazer um casamento feliz. Então assim, a gente vai vendo ela quebrando a casca dele, que é super frio e bem estilo capo mesmo da máfia. Já no segundo livro, a gente vai conhecer o Dante e a Valentina. Observação, entre o livro 1 e o livro 2, tem um livro que é 1.5, que é a história do início pela visão do Luca. Então, caso você queira ler, também você pode encaixar esse 1.5, que é o Luca Vitiello, o nome do livro, tá? Então, eu vou deixar a capinha dele aqui passando, para caso vocês queiram aí ler antes do livro 2. Mas não tem problema nenhum, na época eu li o 1.5 bem depois, então não vai fazer diferença. Já o livro 2, ele se trata do Dante e da Valentina, que é Ligados pelo Dever. Aí a gente volta pra máfia de Chicago, porque o Dante é o capo da máfia de Chicago, e ele é jovem, mas ele perdeu a esposa, né, que ficou doente, e ele vai ter que se casar de novo, porque eles estão pressionando muito ele. Ele acaba encontrando a Valentina. A Valentina, ela é uma mulher muito forte, determinada, só que ela também quer ser uma mulher feliz, ela quer ter um casamento feliz, então ela vai fazer de tudo ali pra quebrar o gelo do Dante, e o Dante é literalmente uma pedra de gelo, gente. Se tem um homem frio, é o Dante nessa história toda aí. Então também é um livro muito interessante, não é dos meus favoritos, mas eu gosto bastante da história deles, então vale muito a pena também, caso você queira ler aí a série. O terceiro livro é o Ligados pelo Ódio, que é da Gianna e do Mateu. A Gianna é a irmã do meio, entre a Arya, a Gianna e a Liliane, e a Gianna, ela foi prometida ao Mateu porque o Mateu ficou louco quando viu ela, e o Mateu é irmão do Luca, lá da máfia de Nova York. Ele é basicamente o braço direito do Luca, né, e ele ajuda ele a comandar a máfia também, faz tudo o que o Luca pede, e ele quis a Gianna em casamento, só que a Gianna não suporta essa vida na máfia, então ela vai tentar fugir. É um enemies to lovers bem grande, então demora muito pra eles ficarem juntos. Já o quarto livro é o livro da Liliane e do Romero. A Liliana, ela é a irmã mais nova entre as três, ela é muito jovem quando eles se conhecem, e o Romero não sente nada por ela, só que ao longo dos anos, conforme ela vai crescendo, ele acaba sentindo atração, então eles formam aquele casal proibido. Então, se você gosta de romance proibido também, nesse ponto aí você vai ser fisgado com certeza, porque assim, eu amei também essa história. Já o próximo livro é o Ligados pela Vingança. Aí a gente vai mudar um pouco os ares da máfia, tá? Porque ele vai se passar em Las Vegas, e os principais desse livro vão ser o Grow e a Cara. O Grow, ele é o executor da máfia de Las Vegas, e o capo da máfia, ele é o pior homem, é um monstro, literalmente, e por causa de uma traição, ele vai matar o pai, né, da Cara, e vai prometer a Cara, então, pro Grow, que seria o pior pesadelo para uma mulher ficar com o executor, porque o Grow, ele é temido por todos dentro da máfia. A Cara, ela já estava prometida a um outro homem, né, um homem bom, entre aspas, dentro da máfia, só que embora ela estava prometida a um bom partido, ela é levada para ficar com o Grow, então ela não tem muita escolha. É um livro, assim, interessante, porque ele traz ali um tema que é muito, assim, síndrome de Estocolmo, então você pode identificar esse tipo de situação, porque ela é basicamente entrega para viver com ele contra a vontade dela, né? Embora ele não tenha muitas opções, eles acabam se apaixonando, então vai atento ali, porque tem algumas coisas problemáticas, mas eu também gosto muito desse livro. O próximo livro é um Bound by Love,
Love, que ainda também não tá aqui no Brasil. Ele é... desculpa, o Ligados pela Vingança, se eu não me engano, já tá sendo publicado aqui, mas então agora a gente vai entrar nos livros que ainda não tem publicados aqui no Brasil. O Bound by Love é novamente da área do Luca, então é uma nova parte da história, é meio que no futuro mesmo deles, então não é repetitivo, tá? Então você vai encontrar ali outras novas histórias, novas cenas. É um livro também que me trouxe muita emoção, que eu gostei muito. Muita gente não gosta, acha que ficou repetitivo, mais um livro do casal, mas eu adorei. Outro livro que se repete dentro da máfia é Bound by Past. Dessa vez a gente vai ver novamente o ponto de vista do Dante e da Valentina. Ao contrário do livro anterior que eu falei que não ficou repetitivo, esse pra mim foi sim um pouco repetitivo, porque eu não esperava assim ler certas situações pela visão deles. Eu achei interessante, mas pra mim não fez muito sentido, não fez tanta diferença. Mas enfim, se você gostou desse casal, ou se você for lendo a série e gostar desse casal, pode ser que você goste bastante desse livro também. E por último, dentro dessa série Born in Blood Máfia, nós temos Bound by Blood, que é de vários casais. Então esse livro não vai ter um casal só específico, você vai encontrar aí vários deles, tendo cenas de cada um. Então pode ser que você goste bastante também. Vale muito a pena caso você queira concluir a série com chave de ouro, porque também são momentos bem especiais. Mas então vamos para a segunda série, que é da De Camorra. A De Camorra, para resumir para vocês como que vai funcionar essa série, que é para mim acho que é a melhor de todas na minha opinião, porque eu gosto muito, muito, muito desses irmãos. A De Camorra Chronicles, o primeiro livro, ele vai se tratar do Fabiano. O Fabiano, ele é irmão da Arya, da Liliane e da Gianna, lá da primeira série que eu falei para vocês. Ele na verdade era da máfia de Chicago, mas essa série vai se passar em Las Vegas. Lembra que eu citei ali um pouco atrás no vídeo que tinha o livro do Grow e da Cara, que passava em Las Vegas? O capo dessa máfia, ele é morto pelos próprios filhos, porque ele realmente era muito monstruoso. Então os filhos tomam o poder e são 4 irmãos. O Remo, que é o mais velho, o Nino, o Sávio e o Adamo. Então o Remo, ele se torna o capo e o Nino é o braço direito dele, e os irmãos são mais novos, então todos eles estão ali vivendo juntos em uma mansão. O primeiro livro vai ser do Fabiano. A gente vai conhecer essa família de irmãos e toda esse comando dessa máfia de Las Vegas através dos olhos do Fabiano, no primeiro momento. O Fabiano, ele era da máfia de Chicago, mas o pai dele literalmente jogou ele aos lobos e por uma situação que acontece ali na história, ele acaba indo parar lá em Las Vegas e se torna muito próximo desses irmãos. Então, ele vai conhecer Leona. Eu olhei aqui no meu caderno porque eu tava já esquecendo o nome dela. Ele e ela vão se conhecer, a família dela é muito problemática, ela tem muitos problemas com o pai e com a mãe, porque são viciados em drogas. Então, eles vão se conhecer através de um momento muito doloroso ali pra ela. Eu gostei muito desse livro, mas eu confesso que da série toda, no geral, não é meu favorito. Então, se você ler, pode ser que você pense, tá bem ok, legal, tudo, só que os próximos, gente, é muito maravilhoso, são muito maravilhosos. O segundo dessa série é o Twisted Emotions, que é o Nino e a Kiara. Meu Deus, o que é esse livro? Esse livro eu acho que é um dos favoritos de todo mundo que gosta da Cora Rayleigh. É muito maravilhoso, porque o Nino, ele vai se casar com uma mulher da máfia lá do Luca, né, de Nova York. Vocês podem ver que as máfias são todas interligadas, elas estão sempre em guerra, mas elas estão sempre tentando fazer acordos de paz ali. E a Kiara é prometida ao Nino como um acordo desses de paz. Então ele vai lá se casar com ela, só que o Nino, ele não tem sentimentos. Ele é literalmente uma pessoa que não sente nada. Então tudo pra ele é muito frio, muito calculado, muito lógico, muito prático. E a Kiara, né, ela teve um passado também traumático, que vocês vão ler aí conforme for lendo ao longo da história. Mas, gente, o Nino, ele se supera num grau. Mesmo sem sentimento, esse homem dá um jeito de fazer umas coisas que você fala, meu Deus. Tem uma coisa muito peculiar que eu amo nele, é que ele tá sempre pegando no pulso da Kiara pra perceber se ela tá agitada ou não. Então, como ele não tem sentimento, ele não consegue observar, tá sentindo só pelo olhar, então ele tem essa mania de segurar no pulso dela pra ver como que ela tá se sentindo. Eu acho isso muito legal, muito especial. O terceiro livro vai contar a história do Remo e da Serafina. É um dos livros mais problemáticos de toda a série, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque ele vai trazer ele literalmente uma síndrome de Estocolmo, né, gente? Porque o Remo, ele é tão louco da cabeça, literalmente ele é o capo mais impulsivo, mais louco ali, e ele vai sequestrar a Serafina, que é da máfia lá de Chicago, da Outfit. Ela tava prestes a se casar, então ele, bem no dia do casamento, ele vai roubar ela pra ele. Só que ele não rouba ela pra ele simplesmente porque ele quer ela, não. Ele rouba ela porque ele quer
quer passar uma lição pra outra máfia, né, que tentou atacar a máfia deles em Las Vegas. Então, ele vai sequestrar ela pra realmente se vingar. Só que nesse processo, eles vão acabar se apaixonando e os dois personagens são muito intensos e muito fortes. A Serafina não deixa barato pro Remo, não. Ela vai à luta mesmo, entendeu? Então, eu gostei muito dos personagens. Eu amo o Remo, assim, acho que é um dos meus personagens favoritos de toda a série. E esse livro é maravilhoso. Já o próximo livro é o Twisted Bonds, que novamente vai se tratar na visão do Nino e da Kiara. Só que esse livro, o começo dele, ele na verdade se passa junto com o começo do livro anterior. Então, enquanto a gente tinha o livro anterior na visão do Remo e da Serafina, esse quarto livro, ele se passa também na visão da Kiara e do Nino, ao mesmo tempo, simultaneamente do livro anterior. Só que acho que mais lá pra metade, pro final, ele vai indo no futuro. Então, aí ele ultrapassa aquele terceiro livro. Então, eu também gosto muito. É um dos meus livros favoritos também. Não se torna repetitivo, mesmo que no início você vá ver as mesmas cenas por outra visão. Então, ao contrário de alguns livros que se tornou repetitivo, esse é muito maravilhoso. O próximo livro é o livro do Sávio, que eu tava ansiosíssima quando eu fiz essa leitura, que é o Twisted Hearts. E, gente, o que foi essa decepção? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu devorei as cenas, porque eu queria consumir mais e mais e mais, que eu queria entender esse personagem, porque eu gostava do Sávio muito nos outros livros. Ele é aquele irmão que traz sempre um alívio cômico, né, pra história. E eu gosto muito de personagens que estão sempre falando alguma coisa engraçadinha. É incrível. Só que chegou nesse momento dele e realmente ele era muito galinha. A gente via isso, né? Que ele era aquele mulherengo que pegava geral, que não queria se apaixonar. Só que a Gemma é apaixonada por ele desde novinha. Então, assim, a gente acompanha ela crescendo e a paixão que ela cria por ele. E até ele realmente ter olhos pra ela de uma forma bem gostosa. Só que o problema é que quando ele cria olhos pra ela, ele vira a direção dela, ele continua fazendo safadeza por aí, entendeu? Então, eu comecei a me decepcionar muito, porque eu não esperava isso do personagem. Eu não esperava que ele demorasse tanto pra cair na real. Só que a cena em que ele se toca e fala, não, é ela que eu quero pra minha vida, é muito, muito, muito boa. É muito impactante. Me arrepia só de lembrar da cena. O problema é que ela vem, tipo, em 80% do livro, entendeu? 75% por aí. Então, você passa a maior parte do livro passando raiva com ele, né? Então, eu fiquei um pouco desgostosa com isso, mas ainda assim ele tá no meu coração. Eu adoro esse personagem. E por último, na série de Camorra, nós temos o livro do Adamo e da Dinara, que é o Twisted Cravings. Esse livro eu não tava botando muita expectativa, porque o Adamo não era o meu personagem favorito, né? Eu achava ele aquele adolescente rebelde e dramático. Eu não tava com muita expectativa, até que gostei bastante, achei interessante. O livro não se passa muito dentro da mansão, então eles vivem mais partes, assim, da história numa pista de corrida, né? Porque eles correm com carros. Então, eu achei muito legal esse aspecto, mas eu tava sempre ansiando por cena em família, porque quando os irmãos se juntam, gente, essa série é perfeita justamente por isso. Porque quando eles estão todos juntos, os irmãos têm cada conversa, cada diálogo, e as esposas e tal, e eles, assim, surpreendem demais. Ao mesmo tempo que eles são muito frios e assassinos e matam todo mundo fora ali de casa, dentro de casa, eles são completamente diferentes. E mesmo quando eles tentam impor respeito, eles acabam sendo doces e amigáveis. Antes de eu falar dos livros stand-alones, né, dos livros que você pode ler independentes, eu preciso falar que a autora tem uma nova série agora, que é da segunda geração. Então a gente tem que ver as duas séries principais, que é Born in Blood e Máfia, que é Ligados pela Honra, e a série de Camorra como duas grandes principais. E derivada delas, então, agora a gente tem Sins of the Fathers, que vai se tratar da geração aí dos filhos desse povo todo ali em cima. Os dois primeiros livros já foram lançados e é do mesmo casal, um é continuação do outro. Então a gente teve ali By Sin Arise, que vai tratar ali do Maddox e da Marcela, que é filha do Luca, lá do Ligados pela Honra, e tem o By Virtue a Fal, que também é dos dois, só que ali é uma história meio longa que a autora achou melhor dividir a série. Então eu não vou falar dos próximos lançamentos, tá? Esses são os dois lançados até o momento. E agora a gente vai entrar nos stand-alones. Tem dois livros que são da máfia, né? Que são ali da máfia de Chicago, que é Sweet Temptation e Fragile Longing. Eu vou deixar a capinha do Sweet Temptation passando
passando aqui pra vocês, e do Fragile Long. Então vocês não precisam necessariamente, ler na ordem que, enfim, numa ordem específica esses livros. Eu sugiro que vocês leiam a qualquer momento. Eu, particularmente, li toda a série primeiro, depois eu li eles. Eu achei interessante porque se aparece alguma coisinha ou outra citando fulano, ciclano, você já sabe quem tá junto, mas você pode ler eles independentemente. Aí também a autora tem alguns outros livros que não fazem parte dessa série de máfia. São os livros Voyeur Extraordinary, outro livro dela também é Not Meant to Be Broken, tem o Seduced by the Escort. Gente, eu amei esse livro. É o livro que vai tratar de um garoto de programa. Esse livro é perfeito e eu cheguei no final irritada porque eu descobri que ele era pra ser uma trilogia, se eu não me engano, ele ia ter continuação e a autora nunca escreveu continuação. Eu fui caçando que nem uma louca pela internet, não achei. Então, Seduced by the Escort é um maravilhoso aí. Leia e põe a sua conta em risco pra não passar raiva no final. E Only Work, No Play também é um livro da autora independente. Então, esses são todos os livros aí publicados da Cora Rayle, né? Pelo menos todos os que eu achei ali na internet, que eu pesquisei. Eu li a maioria deles. Eu acho que se eu não li foi 1 ou 2. E eu amo demais essa autora. Então, se você ainda não conhece, se você gosta de romance de máfia, se você tem vontade, os livros dela, apesar de serem livros considerados dark, eu não considero um dark pesado, porque ela consegue trabalhar de uma forma muito leve que você não se sente incomodado, a não ser que realmente você tenha alguns gatilhos. Então, sempre dê uma olhada nas sinopses, nos avisos, pra você não ser surpreendido, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você já leu os livros da Cora Rayle, se você gosta da autora, quais livros você tem vontade de ler. Se você tá em dúvida, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas aqui nos comentários. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!